E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos bem legais sobre composição. Mas a galera do áudio aí não precisa ficar tensa não, porque a gente vai continuar a fazer conteúdos de áudio. Bom, o vídeo de hoje fala sobre estrutura da música. O termo técnico mais adequado é forma, sim, as partes da música, introdução, verso, refrão, todas as partes de uma música analisadas com bastante critério. A gente vai entender exatamente o que elas são e também como que elas se encaixam em diferentes tipos de formas. Mas antes da gente entrar nesse assunto mais específico de eu dar vários exemplos, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, dê o like também no vídeo e não deixem de comentar também falando o que vocês sabem a respeito do assunto e as dúvidas que vocês têm. A gente está sempre lendo os comentários. Às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas a gente está sempre lendo e sempre anotando para poder fazer mais conteúdos. Bom galera, para a gente entender direitinho exatamente as funções das partes da forma da música, a gente tem que dar uma olhada lá para o passado, lá para as formas antigas, tanto da música erudita como também da música popular e como isso originou as formas que a gente tem hoje. Bom, a gente não vai entrar muito nos detalhes da análise, de forma lá, o estilo do classicismo da música, lá da segunda escola de Viena, lá do Mozart, do Beethoven, etc. A gente vai olhar mais a respeito da música popular, a gente vai dar uma analisada nas formas de música popular. Então se você é compositor, arranjador ou músico independente, fica ligado nessa playlist que vai ter bastante informação útil para você. Bom, basicamente as formas de música popular começaram com o ABA e depois veio o AABA, que são basicamente duas seções diferentes que se alternam com algumas pequenas variações, às vezes na harmonia, às vezes na rítmica, às vezes alguma coisa improvisada e assim por diante. Então a gente teve essas formas originais da forma canção que depois originaram várias outras coisas, como verso, refrão e assim por diante. O nosso querido e amado A da forma canção mais antiga, ele trouxe pra gente o que hoje é o nosso verso, e o nosso B trouxe também aquilo que é o nosso refrão. Então, muitas vezes nas formas clássicas tinha alguma coisa, algum elemento no meio disso e muitas vezes não. Isso era chamado de ponte ou então de interlúdio e a gente vai ver cada uma dessas coisas direitinho. Então, o A era o verso e o B o refrão. Hoje a gente tem basicamente uma ideia de verso, refrão e algumas outras coisas no caminho. Quais coisas são essas? Introdução, refrão, ponte, pré-refrão, interlúdio e um refrão de junção e às vezes um solo, que às vezes é substituído pela ponte, etc. A gente vai dar uma olhada direitinho nisso, quando entra um, quando entra o outro e assim por diante. Mas de maneira geral, essas são as partes da forma da música popular reinterpretadas dentro do contexto da música popular, mais utilizadas dentro das últimas 4 décadas. E a gente tem várias especificidades do tamanho delas, ou seja, do número de compassos que cada uma delas tem, dentro do gênero e também dentro do andamento. Mas de uma forma geral, tudo tende a ter variáveis de múltiplos de 4. Ou seja, geralmente você vai ter um múltiplo de 4 formando a parte específica da forma que você quer e às vezes um break ali, que é um interlúdio no caso, que vai ter 1 ou 2 ou 3 compassos, ou às vezes vai ter 5, 6, 7, 8, não necessariamente vai ter um número regular de compassos. Agora vamos entender exatamente o que cada uma dessas coisas é dentro da música, O que é uma introdução, afinal? Bom, a introdução tem o papel de fazer o que o próprio nome diz, introduzir a música e também fazer uma preparação para você se preparar para ouvir a música e exatamente entender a sensação que pode vir ali, criar uma certa expectativa para que a música comece. Às vezes o mesmo elemento usado na introdução é usado em outras partes da forma da música. Isso facilita, porque muitas vezes o que vai estar no refrão é interessante colocar também na introdução para que a pessoa já saiba o que esperar. Ou às vezes não, às vezes é legal fazer uma introdução bem diferentona. Cada caso é um caso específico. Geralmente a introdução não é muito longa, ela não passa de 16 compassos. Às vezes ela é bem longa. Lembrando, galera, que não tem fórmula de bolo, assim. Vários gêneros musicais e várias músicas de muito sucesso muitas vezes não seguiram uma forma exata, com um número X de compassos. Se vocês olharem, por exemplo, Bohemian Rhapsody ou Faroeste Caboclo, vocês vão perceber que elas não têm uma forma muito comum assim. Então, não necessariamente a música tem que ter uma forma bem perfeita, desenhada nesses formatos que eu estou sugerindo. E sim, você precisa entender em qual nível de repetição e variação você vai ter com cada um desses elementos que eu vou mencionar aqui. Introdução, verso, refrão e assim por diante. O papel da introdução é basicamente esse que eu mencionei e muitas vezes algum elemento dela é mostrado também no final da música. Isso também é bem comum.
Verso. Essa parte é muito importante porque ela contextualiza o que a letra vai dizer, ou seja, ela coloca dentro de um contexto que prepara para uma parte que vai vir depois, que muitas vezes é o refrão. Muitas vezes a primeira exposição desse verso é um pouco maior do que uma segunda exposição, ou seja, quando você está apresentando o verso pela primeira vez na música, está tocando a primeira vez ali, ele vai ser um pouquinho maior, muitas vezes, em muitos casos, do que na segunda vez. Muitas vezes é igualzinho, mesmo tamanho. Então é natural que o segundo verso não tenha uma repetição do próprio verso, ou seja, não seja um verso mais comprido, ele vai ser geralmente a metade do primeiro. Em muitos casos não, quando o primeiro verso já é curto, tudo certo. O segundo verso geralmente também fica curto. Lembrem-se bem, a lógica é sempre variação e repetição. Esse equilíbrio é muito importante. Refrão. O refrão é a parte que possui o auge dramático, o discurso principal da música. Então outras partes não vão ter assim a ênfase, ou seja, o discurso central, emotivo que a música tem que passar, como o refrão. O refrão vai ficar na cabeça das pessoas e vai marcar a emoção central da música para elas, ou seja, quando elas lembrarem da música, geralmente elas vão lembrar pelo refrão. Muitas vezes o refrão é acompanhado de um hook, que é uma melodia bem grudenta que fica na cabeça da gente, que é feita com um motivo bem simples ali e com uma variação desse motivo em muitos casos. A gente vai explicar direitinho o que é motivo, o que é tema, o que são todos esses termos no decorrer dessa playlist, então fica ligado. Muitas vezes tem um outro refrão somente para tocar esse hook, para ele ficar na cabeça da galera e a galera lembrar da música com a sensação daquele hook. Então às vezes a música tem dois refrões, sim, um refrão 1 e um refrão 2 colado no refrão 1. Pré-refrão é uma parte nova. A gente tem o pré-refrão com a função básica de fazer o quê? De preparar para o refrão. Ele conduz, às vezes, de um verso para um refrão. Então, muitas vezes você tem assim um crescimento na expectativa, né? Um crescente da música, ou às vezes até uma queda dela, para que crie mais espaço, né? Para que você não tenha tanta explosão nessa parte e tenha mais explosão no refrão. São contrastes. Contrastes são muito importantes de ser muito bem trabalhados. Em muitos gêneros, essa seção é chamada de build-up, que faz um crescendo assim até chegar ao refrão e ter um hook bem bacana no refrão, né? Em música eletrônica isso é bem comum. Muitas vezes essa parte da forma da música é chamada de ponte, porque no contexto em que ela foi criada, né, quando a gente olha lá para a análise de música clássica, no classicismo, a gente tem lá, por exemplo, a forma sonata, que tem lá um A, aí você tem uma ponte, daí você tem o B da sonata. Isso é o papel da transição, né? Isso reifica esse papel de transição. Só que hoje nós chamamos de ponte uma parte muito mais específica, que tem uma variação da música, que provoca uma variação maior. Então é muito mais adequado chamar de pré-refrão. Muitas vezes o pré-refrão é tão marcante que ele chega a parecer um refrão, justamente porque ele vem depois do verso. E tudo aquilo que contrasta gera uma certa dúvida, mas ele tem algumas características específicas que a gente vai ver depois. Geralmente, ritmicamente, ele é mais ativo e ele faz essa preparação. Então, é muito diferente de um refrão, onde às vezes a gente vai ter notas longas e coisas afim, principalmente nas melodias vocais. Então, esse contraste entre verso, pré-refrão e refrão é muito importante, principalmente na melodia, no tema que a pessoa está cantando. É claro, muitos elementos diferentes podem caracterizar uma determinada parte da forma. Por exemplo, a rítmica pode mudar, o groove pode mudar, a melodia pode ser diferente também, o groove da melodia pode ser diferente, e também as próprias notas da melodia, e obviamente a harmonia, os acordes da música. Então vai depender muito da estética, do gênero e da intenção desse trabalho. A ponte é a parte mais diferentona da música, é lá que você vai criar variações na melodia vocal, na harmonia, geralmente tem alguma variação harmônica na ponte e muitas vezes não tem. Você pode variar também na rítmica, você pode variar principalmente na instrumentação dentro da música pop, do trap e, obviamente, na letra, né, que está sendo cantada nessa parte. A ponte geralmente fica entre dois refrões, o penúltimo refrão e o refrão final da música. Ela gera essa conexão, essa variação e essa conexão entre um refrão e o outro, para que não fique tão repetitivo. Então, ao invés de pegar um refrão, tocar esse refrão e depois vir repetir esse refrão de novo, a gente coloca uma ponte, que é a parte mais diferentona, para a música não soar muito repetitiva. É o balanço entre repetição e variação. Interlúdio. O interlúdio é uma seção que também é uma seção diferente, mas não é como a ponte. É uma coisa que é colocada ali no meio e dentro da música erudita, ele separava, né, o famoso intermezzo,
ele separava duas partes de seções muito grandes da forma de uma peça bem grande. Então você tinha os movimentos de uma determinada peça erudita e lá no meio ficava o intermezzo. Na música popular é muito diferente. A interpretação que a gente tem para o interlúdio é simplesmente de um break, um tempo ali para a pessoa respirar, para a pessoa parar de cantar um pouquinho, uma parte que geralmente é instrumental e não é muito volumosa, cheia de coisas instrumentais. Às vezes esses interlúdios são tão pequenininhos que eles são só um breakzinho de um compasso, né? Às vezes termina um refrão, vai começar um verso, daí vem um breakzinho e vem esse verso. Então é bem comum utilizar os interlúdios entre os refrões e os versos e também antes mesmo das pontes. No rap fica bem evidente esse uso do interlúdio, são aqueles breaks instrumentais que acontecem no meio do nada e de repente volta a música a andar continuamente. E se vocês contarem direitinho, acaba fazendo com que a parte da forma, seja um verso, um refrão, não feche direitinho lá nos seus 8 ou 16 compassos. Vai acabar ficando com um compassinho a mais. Então o interlúdio é essa partezinha, esse compassinho a mais aqui, esses 2 ou 3 compassos, esses compassos irregulares que aparecem ali no meio para dar um respiro para voz. Refrão de junção, é um nome esquisitão, né? A gente chama em inglês de match-up chorus, que é basicamente a junção de uma parte da música, né, com outra, né? Como se você fizesse uma espécie de elisão na música erudita. Você pegar ali um motivo de uma parte, né, um tema de uma parte, uma melodia específica, e juntar com o da outra parte, daí criar uma parte nova. É muito usado como refrão final de uma música, para que ela fique realmente grandona. Então você pega um tema de uma parte, junta com o da outra e faz assim um grande finale para ela, que fica geralmente só antes de um outro, que é essa outra parte, que é a coda, a parte final da música, uma despedida da música, uma finalização, um acabamento da música. Muitas vezes esse outro, como eu já falei antes, tem algum elemento da introdução ou mesmo até de um interlúdio propriamente dito. Bom galera, agora que vocês já entenderam exatamente o que cada uma dessas partes da forma de uma música é, e qual o papel delas e por que elas existem daquela forma, a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos clássicos. A gente vai mostrar 3 exemplos incríveis de forma que funcionam muito bem no pop, no rock e em diversos gêneros musicais. Como eu falei antes, o número de compassos vai depender muito do andamento e do gênero musical. Então não dá para a gente precisar exatamente quantos compassos, mas são geralmente variáveis de 4 compassos, com exceção dos interlúdiozinhos, dos breakzinhos. Uma das formas mais clássicas e que mais dá certo hoje em dia é essa aqui. Introdução, refrão, verso, pré-refrão, refrão 2, verso 2, pré-refrão 2, refrão 3 e a coda, que é a finalização, o outro da música. Olha só quantas músicas e de quantos artistas diferentes que utilizam essa forma e que tem muito sucesso. Bastante gente, né? E não depende do gênero. Às vezes, no meio dessa forma, a gente vai ter um interlúdiozinho com um compasso, 2, sei lá, depende de cada caso. A gente vai ter um interlúdiozinho que geralmente vai ficar entre um refrão e um verso. Esse interlúdio pode aparecer numa parte e na outra não aparecer, pode pular direto. Nós temos também essa outra forma, que vai um pouquinho mais devagar. Ela não apresenta o refrão já de cara, assim, com tanta energia. Ela vai construindo através da apresentação do verso antes, ou seja, fica intro, verso 1, pré-refrão, refrão, verso 2, pré-refrão, refrão 2, ponte, refrão 3 e a nossa querida coda. Bem como na outra forma, às vezes aparece um interlúdiozinho aqui e acolá, mas essa aqui é um pouquinho menos comum. Geralmente os interlúdios vão aparecer, como eu falei antes, entre um refrão e um verso 2. Olha quanta gente, quanta música diferente é feita com essa forma. Bastante coisa também, né? E a terceira e última estrutura de forma, que é sensacional, que eu gosto muito e que dá muito certo, tem muita música, muito hit sendo feito com ela, é essa aqui. Introdução, refrão, verso 1, pré-refrão, refrão 2, verso 2, pré-refrão 2, refrão 3, ponte e refrão 4, e aí a grande coda, o grande finale da música. Tem muito sucesso, dá uma olhada nos sucessos que tem com essa estrutura.
Se você curtiu o conteúdo e quer ter um olhar mais aprofundado sobre esse assunto, com diversos exemplos práticos, com números de compassos e também o porquê de cada uma das partes da forma se encontrar em cada lugar, em cada uma dessas estruturas e várias outras estruturas de grande sucesso, é só você clicar nesse card aqui em cima ou então clicar no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a esse material completo. É isso aí então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, dê um like. Se vocês não curtiram, dê um dislike. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, que vai ser muito bem-vindo e a gente vai saber fazer um conteúdo ainda melhor para vocês a cada dia. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.